Como é que se pega um programa social que funciona super bem, assim, em pequena escala, com resultados fantásticos, e se expande para um nível nacional, mas sem que ele perca a eficácia no caminho? Esse é um dos maiores e mais frustrantes desafios em políticas públicas. Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada da implementação de políticas de desenvolvimento na primeira infância, as chamadas DPIs, e o foco é naquelas que buscam ser sustentáveis e, mais importante, de altíssima qualidade. A nossa missão aqui é entender os elementos que são cruciais para o sucesso, olhando para a capacitação dos profissionais, para as estruturas de governança e, claro, para a sustentabilidade política. E para isso, a gente vai mergulhar nos materiais bem interessantes que focam especialmente no caso da Colômbia. Ok, vamos analisar isso então. O ponto de partida é esse problema que parece quase universal, né? Um programa piloto funciona que é uma maravilha numa comunidade. Aí o governo decide tornar aquilo nacional e pronto, os resultados positivos parecem evaporar. É um fenômeno bem comum, certo? A gente tem exemplos claros disso. Absolutamente. É um problema tão comum que já foi, assim, muito estudado. Um dos exemplos mais citados vem de uma pesquisa da Tessa Bold, no Quênia. Uma ONG implementou um programa de formação para professores comunitários que mostrou efeitos muito positivos na aprendizagem. Era um sucesso. Mas quando o governo queniano assumiu o programa para expandir, O que aconteceu? uma avaliação posterior mostrou que os efeitos positivos tinham desaparecido. Completamente. O toque mágico, digamos, se perdeu na transição para grande escala. Nossa, é fascinante e um pouco desanimador também. Mas então, qual é a explicação? O que se perde nesse processo de expansão? É falta de dinheiro? É burocracia? O que é fascinante aqui é que a resposta é mais sutil. A implementação em larga escala exige um foco, assim, obsessivo na capacitação da força de trabalho. E no caso do desenvolvimento na primeira infância, o DPI, isso é ainda mais crítico. Por quê? Porque a qualidade desses programas não depende de equipamento caro ou de uma infraestrutura de luxo. Depende fundamentalmente da qualidade das relações humanas. A interação. Exato. Das interações sensíveis, responsivas entre os cuidadores e as crianças. Essa é a tecnologia central. E essa tecnologia não se compra, sabe? Tem que ser desenvolvida em cada pessoa. Entendi. Não dá para simplesmente mandar um manual de instruções. É preciso formar as pessoas. E é aqui que fica bem interessante, porque os nossos materiais indicam que a política nacional colombiana, a Descer o a Sempre, é um exemplo de como enfrentar isso de frente. Eles não ignoraram o problema, né? Exatamente. Em vez de focarem só em expandir o número de vagas, eles colocaram a capacitação profissional no centro da estratégia. Eles entenderam que, para ter qualidade em escala, precisavam profissionalizar um setor inteiro. E na prática, o que isso significou? Quais foram as medidas concretas que eles tomaram? Foi uma abordagem, assim, com várias frentes e muito bem pensada. Primeiro, atualizaram os padrões de qualidade para todos os serviços, tipo os Centros de Desenvolvimento Infantil Integral. Criando uma meta clara. Isso. Depois, e isso é fundamental, tornaram as qualificações e a formação dos profissionais mais rigorosas. Não bastava só gostar de criança, era preciso ter formação específica. Outro ponto crucial foi integrar coaching e mentoria, diretamente no local de trabalho. Em vez de só dar cursos teóricos, eles levaram o apoio para dentro da sala de aula. Essa ideia do coaching no local de trabalho parece muito poderosa. É bem diferente de um workshop de fim de semana, né? Sem dúvida. E para garantir que tudo isso estava funcionando, eles começaram a avaliar a qualidade dos serviços com ferramentas rigorosas, baseadas em pesquisa. Eles queriam dados reais, não só impressões. E, por fim, fortaleceram os serviços para garantir que a transição das crianças para o ensino primário fosse a mais suave possível, para não perder os ganhos. Se a gente conectar isso a um quadro mais amplo, parece que a Colômbia tratou o desenvolvimento infantil com a mesma seriedade que a gente trata, sei lá, medicina ou engenharia. Não é um serviço de babysitting, é uma área profissional complexa. Precisamente. É uma mudança de paradigma, é uma abordagem sistêmica para profissionalizar um setor que, historicamente, em muitos lugares, é visto como informal, de menor importância. Isso demonstra um compromisso político
e técnico com o rigor que a ciência nos diz que o desenvolvimento infantil merece. Tudo isso soa muito bem na teoria, mas às vezes é difícil visualizar como essas políticas se traduzem na vida real. A gente tem nos materiais exemplos de como isso funcionou no terreno. Sim, temos 2 exemplos muito concretos e poderosos. O primeiro é um programa chamado Hogares Comunitários. Pensa num serviço massivo de cuidados infantis, que funciona na casa das próprias cuidadoras, as mães comunitárias. Entendi. Ele atende quase 1 milhão de crianças de comunidades desfavorecidas. Um programa com um alcance social enorme, mas que historicamente enfrentava problemas sérios de qualidade. 1 milhão de crianças. A escala é impressionante. E como é que se melhora a qualidade de algo tão grande e descentralizado? Qual foi a intervenção? A solução foi engenhosa. Em vez de substituir as mães comunitárias, que tinham um vínculo forte com a comunidade, o governo criou um programa de certificação, de 2 anos, a tempo parcial, específico para elas. O foco era melhorar a qualidade das interações diárias, tanto com as crianças como com os pais. E o mais importante, elas faziam a formação enquanto continuavam a trabalhar e a receber seu rendimento. E funcionou? Qual foi o impacto real dessa certificação? Os resultados, avaliados pela economista Raquel Bernal, foram notáveis. O programa de certificação não só melhorou significativamente a qualidade do cuidado, como teve um impacto direto e mensurável no desenvolvimento das crianças. Puxa! Foram observadas melhorias na saúde, no desenvolvimento cognitivo e nas competências socioemocionais. É uma prova clara de que investir na formação contínua do pessoal que já está no terreno compensa e muito. É impressionante. Estamos falando de métricas difíceis de mover, né? Saúde, desenvolvimento cognitivo. Prova que o investimento na pessoa, na cuidadora, tem um retorno direto na criança. Não é só sobre o espaço físico. E qual é o segundo exemplo? O segundo exemplo é um programa chamado Ayoyutum. É um caso diferente. Começou como uma empresa social e agora está em expansão. O foco absoluto deles é a qualidade das interações entre professores e crianças. E a abordagem pedagógica é bem única. O que os tornam tão diferentes? Qual a filosofia por trás do Ayoyutu? Eles adaptaram para o contexto colombiano o famoso modelo Reggio Emilia, da Itália. A ideia central é que a criança é protagonista da sua própria aprendizagem. O objetivo é transformar a sala de aula num espaço de arte, de descoberta, de aprendizagem baseada em projetos. Eles usam materiais locais reciclados, incentivam o trabalho em equipe para resolver problemas e documentam o processo de aprendizagem das crianças em portfólios detalhados, que exibem com orgulho os nomes de todos que participaram em cada projeto. O ambiente em si é visto como o terceiro professor. Soa incrível. Quase como um ateliê de arte para crianças. Mas, de novo, a pergunta crucial. Além de ser uma abordagem bonita, ela produz resultados que a gente pode medir? Sim. A avaliação, também conduzida pela Raquel Bernal com a Milagros Nores, mostrou que os centros Aioiô tinham uma qualidade processual significativamente maior em comparação com outros centros. Certo. E mais importante, isso se traduziu em impactos positivos na aprendizagem e no desenvolvimento das crianças. Mas isso levanta uma questão importante, que é o próximo grande desafio para eles. Qual? Será que um modelo com esse nível de qualidade e atenção ao detalhe pode ser expandido de, 30 para mais de 100 centros, sem perder a sua essência? Exato, essa questão da escala volta sempre. E isso me leva a pensar que treinar os profissionais é uma parte da equação, mas eles não trabalham no vácuo. Eles precisam de um sistema, uma estrutura de apoio. É aqui que entra o conceito de governança, certo? Eu vi nos materiais os termos governança horizontal e vertical. Pode explicar pra gente o que significam? Claro, são 2 eixos cruciais. A governança horizontal é a coordenação entre diferentes setores no mesmo nível. Pensa nos ministérios da saúde, da educação, da proteção social, trabalhando juntos, em vez de cada um no seu silo. Ou a colaboração entre ONGs e o governo. Na Colômbia, um exemplo disso é a Comissão Intersetorial para a Primeira Infância, que funciona direto do gabinete da presidência, o que dá a ela um poder de articulação muito grande.
E a vertical? A governança vertical é a comunicação, a articulação entre os diferentes níveis de governo. O nacional, o subnacional, que no Brasil seriam os estados, e o local, os municípios. É garantir que a política definida lá em cima chegue efetivamente no município. E, igualmente importante, que a realidade do município chega de volta no nível nacional. E onde é que esse sistema de governança costuma falhar? Qual é o ponto fraco? Um estudo co-liderado pela Pia Brito, que analisou 6 países, encontrou um ponto fraco consistente. A coordenação falha frequentemente no nível intermédio, o subnacional, os estados, por exemplo. Entendi. E esse é um ponto crítico. Uma política nacional precisa de um fluxo de informação de 2 vias. De cima para baixo, para implementar as diretrizes, dos padrões, mas é essencial que haja um fluxo de baixo para cima, para que a realidade local, as condições do terreno, possam informar e ajustar essas mesmas políticas. Sem esse feedback, as políticas correm o risco de se tornarem, assim, inadequadas ou impraticáveis. Faz todo sentido. Uma política que funciona em Bogotá pode não funcionar da mesma forma numa zona rural remota. E como o Adecero Siempre abordou esses desafios de governança? Eles foram muito deliberados quanto a isso. Para combater a centralização, por exemplo, eles criaram equipes descentralizadas de formação, levando a capacitação para mais perto. Estabeleceram um sistema de supervisão claro, que vai do nacional ao local, garantindo consistência. E talvez o mais importante, implementaram um sistema de monitorização abrangente. Os dados sobre a qualidade dos programas não ficavam numa gaveta, sabe? Eram usados para influenciar diretamente as contratações, o planejamento da formação e os ajustes na política. Ok, então a gente tem uma força de trabalho sendo capacitada e uma estrutura de governança bem desenhada para apoiar. Mas eu fico pensando, como é que se protege um programa desses da própria política? Governos mudam, prioridades mudam. O que impede um novo presidente de simplesmente acabar com tudo? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é, talvez, o maior desafio de todos, a sustentabilidade. Para se ter uma ideia do problema, um dado da Colômbia e dos países vizinhos é alarmante. Nas últimas décadas, a permanência média de um ministro da Educação no cargo foi de só 18 meses. 18 meses! É impossível construir algo duradouro com essa rotatividade. Então, qual é a solução? Como é que se constrói uma política que sobrevive aos seus criadores? A solução-chave que os países mais bem-sucedidos encontraram é transformar a política numa lei permanente do Estado. Isso a retira do ciclo volátil das decisões de orçamento anuais ou das prioridades de um governo específico. Mas para conseguir isso, não basta ter uma boa ideia. É preciso um trabalho imenso de construção de consenso político, obter apoio de múltiplos partidos, em todos os níveis de governo. É um processo longo. E a Colômbia conseguiu fazer isso com o Adecero Siempre? Sim, e foi a sua maior vitória. Em 2016, a política se tornou uma lei del Estado. Essa é uma designação específica no sistema colombiano que a blinda contra mudanças de governo. Uau! Significa que a política está protegida e, crucialmente, tem maior sustentabilidade financeira. Ela passa a ter um status próximo ao de direitos fundamentais, como o direito à educação ou à saúde. Foi um sucesso enorme e o passo decisivo para garantir o futuro da política. Ok, vamos recapitular. Se a gente olhar para o panorama geral, parece que a lição é que a implementação bem-sucedida em larga escala precisa ser profundamente inclusiva, tem que incluir a capacitação da força de trabalho para desenvolver competências, tem que incluir múltiplas entidades políticas para construir um consenso duradouro e tem que incluir a criação de mecanismos legais, como leis que garantam a sua sobrevivência. Exatamente. E para oferecer uma síntese final, a lição mais importante talvez seja esta. Para que a implementação seja bem-sucedida, o próprio processo de criação da política tem que ser abrangente e inclusivo desde o começo. Não se trata só do que a política diz no papel, mas de como foi construída e como é governada. O sucesso está tanto no processo quanto no produto final. E para terminar, eu gostaria de deixar uma reflexão final que expande um pouco o que a gente discutiu. Nossa análise focou muito na expansão liderada pelo governo, que é essencial para alcançar a escala. Mas a gente viu também o exemplo do AEO, que começou como uma empresa social inovadora, ágil, criativa. Isso levanta uma questão fundamental para o futuro.
Qual é a relação ideal entre a agilidade dessas inovações sociais e a escala massiva e, por vezes, rígida dos sistemas governamentais? Como os governos podem aprender, apoiar e integrar essas inovações sem, no processo, sufocar a criatividade que as tornou bem-sucedidas? Essa não é uma questão só para a Colômbia, né? É uma questão para decisores políticos no mundo todo.